Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à segunda edição do nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O ex-presidente Jair Bolsonaro jogou luz sobre a crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos e apontou o caminho para sair dela, anistia e fim da perseguição política. Em entrevista na porta do Senado, na manhã desta quinta-feira, ele disse que resolveria o tarifaço em questão de dias, se tivesse carta branca. E resolveria mesmo? E mais, afirmou que Trump quer negociar, mas não com o governo Lula, que, segundo ele, está isolado no mundo. Enquanto o Itamaraty coleciona fracassos, Bolsonaro garante que tem a solução. E, de novo, tem mesmo. E o aval de Donald Trump. Vamos falar sobre isso depois do recado de nosso apoiador. O programa de hoje está bem legal. E a gente volta daqui a pouco. É bem rapidinho. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articulac, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591 4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391.
9391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca pra você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também tem o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista na manhã desta quinta-feira na porta do Senado Federal e voltou a se colocar como alternativa para resolver o impasse comercial com os Estados Unidos. Segundo ele, se recebesse carta branca para negociar diretamente com Donald Trump, conseguiria reverter o tarifaço que impôs a alíquota de 50% sobre produtos brasileiros. Bolsonaro disse que Trump quer a anistia e que ele está certo. Veja. Se me derem carta branca para negociar, pode ter certeza que a coisa vai sair. E vamos supor que ele queira anistia. É muito? Porque se continuar esse 50%, não é... Tem gente que acha que não vai sofrer. Todo mundo vai sofrer, em especial o mais pobre. É muito, se ele pedir isso aí, botar na balança, é muito. E a anistia é algo privativo do parlamento. Não tem que ninguém ficar ameaçando. Ah, se aprovar a anistia, eu estou inconstitucional aqui. Tá, o nosso parlamento aqui, se continuar assim, vai ficar igual o parlamento venezuelano. Tem que ver uma reação. Não está ameaçando nada. Ele impõe as sanções e vai negociar. A declaração veio acompanhada de críticas à diplomacia oficial. Bolsonaro afirmou que o filho, Eduardo, tem feito mais pelo Brasil nos Estados Unidos do que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a embaixadora Margarete Uemura. Disse ainda que Trump quer negociar, mas não tem com quem falar no governo Lula. Durante a entrevista, Bolsonaro minimizou o impacto diplomático das tarifas e disse que não vê a medida como um ataque à soberania do Brasil. Para ele, trata-se de uma resposta política à perseguição que sofre no país. Mencionou que países como a Índia já estão em tratativas com os americanos, enquanto o Brasil permanece isolado. Bolsonaro reforçou sua boa relação com o presidente dos Estados Unidos, afirmando que Trump nutre simpatia por ele e o considera um líder honesto, respondendo a uma provocação de Fernando Haddad, que disse que o ex-presidente seria responsável pelo tarifaço. Bolsonaro disse que os integrantes do governo Lula são irresponsáveis. Veja. Eles não são responsáveis por nada. São os irresponsáveis. Esse é o Haddad, que colou, inclusive, numa provinha lá de economia, falou lá atrás. Não tem competência. Estão há 2 anos e meio no governo e só dá Jair Bolsonaro. Esqueçam o Jair Bolsonaro. Esqueçam. Como eu disse, essa taxa não é só no Brasil, é no mundo todo. A nossa está sendo uma das pesadas. Falou em anistia ali. Isso aí acho que todo mundo, né, já chegou à conclusão, você não responde porque você é um repórter, tem que perguntar para mim, das injustiças sobre o 8 de janeiro. Não é apenas a Débora. Há 3 semanas, uma senhora com 7 filhos foi condenada a 14 anos de cadeia. O ex-presidente Bolsonaro também impôs condições. Só aceitaria negociar com os Estados Unidos se o governo brasileiro devolvesse o passaporte dele e houvesse anistia para os processos que responde. Ainda aproveitou para defender o filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que permanece nos Estados Unidos. Segundo ele, Eduardo não pode voltar ao Brasil, pois corre risco de ser preso, mas estaria sendo muito mais útil atuando em Washington,
do que se estivesse na embaixada brasileira, por exemplo. A verdade é que esta questão não está nem um pouco difícil de ser resolvida. Não está. O próprio presidente Donald Trump já deu a dica. Basta que acabem com a perseguição ao ex-presidente que tudo volta a ser como antes. E Bolsonaro está certo. Ele pode mesmo acabar com o sofrimento que se acerca dos brasileiros. Quando as tarifas começarem no dia 1º de agosto, vai ser apenas o início de um sofrimento bem amargo e que recairá sobre o governo Lula e o sistema que comanda o Brasil hoje em dia. Não há como direcionar esse episódio para uma questão comercial, nem tampouco montar comissões para tentar convencer o americano do contrário. Trump acha que se o Brasil se alinhar à Venezuela ou ao Irã, será muito pior, será muito ruim para todo o continente americano e mais ainda para os interesses e segurança nacionais dos próprios Estados Unidos. Então, não vai rolar. E não adianta esse papo de agressão à soberania. A soberania só pode ser considerada se não oferecer risco ao mais forte. O Brasil é o mais forte nesta queda de braço? Não, não é. Então, não adianta morder os cotovelos de raiva. Não adianta. Vai ter de aceitar. Como Bolsonaro mesmo disse, a China aceitou. A Europa aceitou. O Canadá também aceitou e agora a Índia está aceitando. Então, para que perder tempo com comissões passeando nos Estados Unidos? Façam a coisa certa que tudo se resolve. O Brasil pode ter soberania, mas não tem vontade própria. Soberania, neste caso, não dá permissão para o país se juntar ao Irã, ao Hamas e ao Hezbollah. Quando se tenta, é nisso que dá. Entendeu? E as autoridades brasileiras, assim como a imprensa militante, vão ter de aceitar isso, querendo ou não, se ainda não se deram conta. Vamos conversar agora com o nosso professor Marcos Pisolato. Pisolato, que bom que você está de volta. Seja muito bem-vindo. É verdade, Bolsonaro poderia resolver esse problema das tarifas bem rapidinho, no estalar de dedos, né? Mas as autoridades brasileiras também podem. Basta parar com a perseguição ao nome dele, que tudo volta como era antes. O que você acha? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Bom, vamos começar fazendo uma faxina do que os bonecos de ventríloco, que a gente chama no Brasil de imprensa ou grande imprensa, andaram fazendo nessa última semana, desde a carta do Trump. E na carta, quem a ler, está lá muito claramente que se trata de uma associação de perseguição ao presidente Bolsonaro. Ele cita na carta o nome de Bolsonaro, chama de vergonha e chega a terminar um parágrafo da carta dizendo que deve cessar imediatamente. E aí depois ele vai descrever os demais casos de perseguição às empresas americanas, especialmente no quesito liberdade de expressão. Então está lá muito claramente o que o Trump quer para sentar na mesa e negociar. O que a imprensa fez, essa imprensa financiada, predisposta, os atores contratados fizeram essa semana, foi tentar distorcer, criar um clima de economia. Ora, ninguém é obrigado a negociar com quem não sente afinidade, a não ser que seja muito, extremamente necessário, que não é o caso, você citou aí. Nessa relação econômica, nós somos os anões, eles são os gigantes. Se eu sou um país como os Estados Unidos e tenho alguém que tem declarado muito explicitamente, não é uma questão só de soberania, é uma declaração explícita de uma ideologia que é criminosa, é associar-se a Irã, associar-se à Rússia, a invasora da Ucrânia, que não estamos defendendo a Ucrânia, mas é uma clara associação a um país tirânico como é a Rússia, como é o Putin, por exemplo. Sempre é bom lembrar que lá no dia 9 de maio o Lula não estava na Europa livre comemorando o final da Segunda Guerra Mundial, os 80 anos, estava na Rússia comemorando, ou seja, estava do lado da antiga União Soviética. Então, claro, eu não sou obrigado a financiar um país como o Brasil, que pode usar esse dinheiro depois para financiar os inimigos dos Estados Unidos. Portanto, é sim uma sanção política através do viés econômico.
Então essa é a primeira faxina que a gente tem que fazer, e isso o Bolsonaro fez na sua declaração, deixou muito claro que se trata de uma ação política e que ele provavelmente conseguiria resolver. Isso não vai acontecer. A gente sabe que o passaporte dele não vai ser desenvolvido. Depois a gente pode até discutir essa questão aí da indiciamento dele, nome dele no processo da PGR. A segunda coisa que o Bolsonaro falou no discurso aí na frente do Senado foi com relação à volta do Eduardo. Eu também concordo com ele. O Eduardo Bolsonaro voltando agora seria mais uma vítima dessas perseguições todas. Então, melhor para ele seria mesmo ficar lá. Tanto política quanto economicamente para o Brasil, é essa ponte, essa proximidade que ninguém consegue ter com o Trump neste governo, o Eduardo tem. Então, que fique lá. E a terceira parte dessa minha análise seria propriamente a solução. A gente sabe qual é a solução, todo mundo sabe, por mais que haja uma montoeira de narrativas que vão numa direção contrária, a solução é bem óbvia. A gente sabe que o Brasil tem ficado claro a cada dia. É preciso lembrar que 2-3 dias depois, né, na sexta-feira, depois da carta do Trump, o STF cometeu mais uma ilegalidade, né? Mandou um e-mail para a Rumble exigindo a derrubada de uma conta, da conta que a gente já sabe hoje de quem é, já podemos anunciar, uma conta do Rodrigo Constantino, que ele não usa há quase 2 anos, sem nenhum cabimento, né, sem nenhuma lógica, o que isso agregou no processo. Então, apesar da ameaça do Trump, foi lá o Moraes e fez de novo mais uma ilegalidade. O problema vai ser quais são os planos que este governo, não o plano que o Bolsonaro anunciou, ou que se propôs, ou que o próprio Eduardo possa vir a fazer. Essa semana, ontem, né, ele deu uma declaração junto do Paulo Figueiredo, outro jornalista que está exilado nos Estados Unidos, que o Trump não vai arredar 1 centímetro. O que ele quer é o que está na carta. As declarações dele na Truth Social essa semana confirmaram isso. Então, o que a gente faz para resolver? Plano A, parlamento vai resolver? Não, depois a gente vai discutir no outro bloco essa questão do nosso parlamento, né, que está à venda. Plano B, o próprio STF resolveria poupando a cabeça de todo mundo? É uma possibilidade que a gente pode analisar. Esse caso do Felipe Martins entrando com um processo no STF que caiu na mão do André Mendonça, que poderia ser uma alternativa ao próprio STF de tentar preservar algumas cabeças, resolver o problema barrando todo o processo do suposto golpe, interrompendo tudo isso, mas daí a gente teria que voltar ao plano A, que é o parlamento votar a anistia. O Hugo Mota ele tem essa volubilidade, e cada dia ele fala uma coisa diferente sobre os processos, a gente tem até dificuldade de acompanhar, talvez algum problema mental. O plano C, que ninguém quer, que é o Brasil de fato se isolar, como o Bolsonaro também, bem eu disse na fala dele, se isolar e virar uma espécie de Cubasil, uma mistura de Cuba com Brasil, uma Brazuela. Isso ninguém quer, nem mesmo esses malucos que estão aí arrotando essa afinidade com as ideologias comunistas, eles não querem viver nesses países, né? A não ser alguns DCEs e alguns universitários que infelizmente essa semana se manifestaram bastante, chega a envergonhar a classe professoral, porque se os alunos estão assim se manifestando sem nenhuma capacidade cognitiva, com uma espécie de temor de pensar, a culpa em parte, em parcela, são dos professores de fato. Mas esse plano seu, eu espero, Paulo, que não chegue lá. Olha, vai ser tudo muito difícil acontecer nessa linha. Pode ser que aconteça se essas autoridades brasileiras estiverem verdadeiramente interessadas no bem do Brasil. Como não parece que é isso que está acontecendo, eu acho que o que prevalece nessa questão é o interesse pessoal ou o interesse de um pequeno grupo, de uma pequena elite autoritária, né, que está no comando da governança do país, então dificilmente caminhará por esse lado. Então, o que os caras fazem agora? Procuram distorcer os fatos, levando a narrativa de que o presidente Donald Trump é o grande malvadão dessa história, puxando para o lado comercial, porque ele disse ontem, bem claro, nós colocamos aqui na parte da tarde, colocamos aqui de novo hoje ao meio-dia, e o espectador que não acompanha o nosso programa não vai ver isso mais em lugar nenhum. Eu digo, né, nas redes abertas, esquece, porque ninguém vai mostrar isso. Ninguém mostrou ontem, ninguém vai mostrar isso mais para adiante. O quê? Que o presidente Trump condicionou as tarifas à cessão dessa caça às bruxas, ou seja, acabem com essa caça às bruxas, essa perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que a gente se resolve tudo isso aí. A gente resolve isso aí tudo com facilidade. Ele falou ontem, numa reunião com um representante da Índia, que alguns países seriam taxados de 25%, 30%, 35%, mas o Brasil seria taxado em 50% por causa
da perseguição política a Jair Bolsonaro. Ele disse. E ninguém mostrou, Pisolato. Ninguém mostrou da rede aberta. Por quê? Porque não é interessante para o governo. Você vai dizer o quê? Poxa vida, então está nas mãos aí do Supremo, está nas mãos do governo. Se a gente para esse processo, a gente evita um sofrimento para a população brasileira inteira. Mas esse tipo de pensamento, ele só serve se o compromisso dessas autoridades com o povo brasileiro for verdadeiro. Se não for, os caras vão esconder isso aí. Vão apostar na ignorância do povo, vão apostar no fortalecimento das narrativas e puxar tudo isso para o lado comercial. Por quê? Porque é mais simples. Fala, não, Donald Trump está sendo injusto conosco porque eles têm uma relação superavitária conosco, temos 200 anos de amizade, coisa e tal, e joga a culpa para cima dele. Entendeu? Aí você não condiciona a situação do Brasil à política interna, e sim à política externa, quando, na verdade, está condicionado 100% à política interna. O sofrimento do Brasil, o Brasil inteiro, o empresariado, quem vive de exportação, o crescimento da economia, o pequeno empresário, o grande empresário, o cidadão comum, todos eles serão prejudicados por causa das atitudes internas da política brasileira. E aí você vai falar o quê? Ah, não admitimos que interfiram na nossa soberania. Ok, continue assim, não interferindo, e aquele cara que colocou você dentro do Congresso Nacional vai ficar sofrendo, vai comer migalhas, vai morar debaixo da ponte, vai perder um emprego por causa desse orgulho. Nós não podemos, permitir que se invada a nossa soberania. E ontem, o advogado e professor de direito André Marcília disse o seguinte: bobagem. Imagine se a Alemanha da Segunda Guerra, Pisolato, você que é professor de história, dissesse a mesma coisa. Não se metam aqui, vocês aí do Ocidente aí todo, aí nesse outro lado aí do continente americano, não se metam aqui que isso é uma questão interna, nós vamos eliminar todo mundo. E acabou. E aí, como é que você faz? Chega no momento que você tem que agir, você tem que pedir apoio ao mais forte, a uma comunidade internacional, e é o que o povo brasileiro está fazendo neste momento. A nossa surpresa é o que saiu agora. Parece que o presidente Lula, começou a falar disso. Ou seja, já demonstra que entenderam o recado. Agora ficou pior para eles, porque se não seguirem por esse caminho, vão estar assinando aí, entendeu, o seu atestado de incompetência e de compromisso com a destruição do povo brasileiro. Olha o que o presidente Lula diz. Está dizendo aqui, Lula ataca Trump e Eduardo Bolsonaro, dizendo que a carta de Trump não fala em negociação e afirma que é ou dá ou desce. Aí, entre aspas, ou libera o Bolsonaro porque o filho dele está aqui, liberta meu pai, liberta meu pai, liberta meu pai, fecha aspas. Então ele sabe. Então ele sabe que o Trump está querendo é isso aí, libertar Bolsonaro. Vão continuar com isso e ferrar o Brasil? Ou vão parar com tudo isso e salvar o Brasil? O que você acha, Pisolato? Olha, Paulo, esse tipo de política, se é que dá para chamar de política, só é política na medida em que toda ação humana é política, mas ela é desastrosa, né? Você sacrificar um país inteiro em nome de uma ideologia que já está morta e enterrada é coisa de idoso cognitivo, né? Não é uma pessoa que possa ser necessariamente velha cronologicamente. A gente vê, como eu citei no começo, vários estudantes universitários defendendo esse tipo de ideia sem nenhum cabimento. Não dá para sacrificar um país inteiro. Aqui você abre aspas, o próprio Haddad. Ele falou, sacrificar o Brasil para salvar o Bolsonaro? Não vamos fazer isso. Mas quer dizer que sacrificar o Brasil para manter uma ideologia morta, como a gente sabe que o Haddad, que Lula, de vez em quando um sonho, né? Quando não estão sonhando com o Bolsonaro, estão sonhando com o comunismo, também não funciona. Então a gente precisa, de alguma maneira, aliás, vou citar novamente o Lula, né? Abre aspas. Olha só que frase, eu acho que vai ser inédito isso, hein, Paulo? Eu vou concordar com o Lula, é inédito. Se o Trump tentasse fazer no Brasil o que fez no Capitólio, certamente seria julgado e preso.
Mas ele está certo, Lula. Qualquer um que se indisponha com a esquerda no Brasil corre risco de ser julgado e preso. Então o Lula está certo. Vindo de alguém que foi julgado, preso e descondenado, ele tem uma certa razão. Esse não é o caminho, a gente sabe que esse não é o caminho. A minha pergunta, que a gente não consegue responder, quem deveria fazer isso legalmente seria o nosso parlamento, mas nosso parlamento não demonstra ter predisposição para isso. Falo, claro, daquele que detém o poder, que é outra excrescência. A gente não pode ter alguém que não fez nem 200 mil votos como presidente da Câmara e determinando qual é a pauta, e a volubilidade dele vai na direção do jantarzinho, né? Essa semana ele teve um bate-boca com o deputado Carlos Jordi do PL por uma outra questão, e ele saiu com uma frase, abre aspas, não funciono sobre ameaças, é quase como se a gente completasse a frase. No entanto, se houver algumas emendas parlamentares interessantes, aí eu posso funcionar. A gente não pode ter um sistema parlamentar que dependa de uma única pessoa que facilmente, através de um simples jantar, muda de direção. Isso é uma oportunidade ao mesmo tempo, né, Paulo, de a gente perceber as nossas falhas políticos institucionais. E aí, para encerrar essa minha fala, as nossas instituições começaram a dar errado lá na eleição de 2018. Quando a gente começou a quebrar padrões institucionais, a gente começou a entrar aí na direção do vale tudo. Aquele instituto máximo, que é a Suprema Corte, que deveria guardar a Constituição, e essa é a palavra que está lá no artigo 153, é dever do STF guardar a Constituição, eles entenderam esse guardar errado, né? Guardar no sentido de proteger, eles guardaram numa gaveta. E tem um poder único aí, muito claramente, é esse poder que está mandando no Brasil, eles já nem escondem mais, eles ligam um para o outro, eles decidem como vão fazer para aprovar isso, aprovar aquele outro. Nós, enquanto civilização, nós falimos. E aqui vou encerrar com uma frase do Júlio César. Júlio César é aquele ditador no final da República Romana. Ele, percebendo que as coisas iam mal, ele saiu com uma frase que é simbólica do Brasil. Ele diz, olha, república é só uma palavra. Se ela não for acompanhada de conteúdo, ela é só uma palavra. República, democracia, são só palavras. Nós precisamos ver a ação que uma república, uma democracia, de fato, precisam ter para ser o que ela se define. Não precisa ser a mulher de César, né? Não basta ser a mulher de César. Tem que parecer a mulher de César. Então não adianta falar de democracia se você não tem uma democracia, não é uma democracia. E essa situação pode ficar ainda pior, Pisolato, porque na noite de ontem, os advogados do Felipe Martins, você deve ter ouvido falar sobre isso, receberam uma informação das autoridades americanas do Serviço de Imigração, dizendo que os dados falsos de Felipe Martins foram reinseridos, né, no programa da imigração americana. Então isso ficou muito esquisito, porque os dados do passaporte de Felipe Martins, eles já deveriam ter sido apagados, ou seja, o Felipe Martins cancelou o passaporte antigo dele porque havia perdido. Então, quando isso acontece, o Serviço de Imigração de um país, principalmente dos Estados Unidos, é avisado que aquele passaporte não vale mais. Então, se alguém tenta entrar com aquele passaporte, aciona um alarme em todo o Departamento de Imigração, ali no aeroporto. E os oficiais de imigração imediatamente partem para cima e imobilizam e detêm aquela pessoa portadora daquele passaporte falso, aquele passaporte irregular. No entanto, os dados voltaram a ser inseridos ali. Então aí os advogados ficaram assim assustados, porque como é que pode um negócio desse? Parece que agora é um bando de amadores. Num momento tão delicado quanto esse, as pessoas estão dando a mínima para as autoridades americanas e estão incorrendo no mesmo erro novamente? E será que isso tem alguma coisa a ver com alguma autoridade brasileira que está incorrendo no erro de novo? De novo! Então isso não é normal, ou seja, não é próprio de uma cabeça normal no seu mais perfeito juízo. Não é. Aí, quando foi hoje de manhã, o senador Marcos Duval deu uma entrevista falando o que aconteceu de verdade. Então ele disse, porque havia aquela história de ter um funcionário envolvido nisso, porque houve delações, o governo americano já investigou, e que uma pessoa seria muito próxima, teria um grau de parentesco com alguém que trabalha com uma das autoridades hoje
no governo federal, ou seja, não no governo federal, mas na República. E aí o senador Marcos Duval, ainda não temos essa confirmação se é verdade ou não, mas o senador Marcos Duval veio com essa bomba hoje. Nós temos a fala dele, vamos colocar e depois a gente comenta. Roda aí. Fiquem sabendo, já foi feita a delação premiada e o brasileiro que tem dupla cidadania, que é americano e brasileiro, e que trabalhava no órgão da imigração americana, já disse que foi a mando do assessor do gabinete de Alexandre de Moraes, que é primo dele de sangue, que pediu para que ele fizesse essa alteração, essa manipulação da entrada do Felipe Martins com o apoio do Alexandre e do governo Biden. Está aí a notícia para vocês, se você não chegou ainda para a imprensa, está em primeira mão. Já está comprovado que o pedido surgiu do gabinete do Alexandre de Moraes, do seu assessor direto, que é primo desse rapaz que tem a dupla cidadania nos Estados Unidos. Uau, Pisolato, não é possível. Não é possível Gravíssimo. que isso seja verdade, porque se for, aí complica tudo tudo mesmo. O que você acha disso? Olha, primeiro, amador, né? É uma ação de amadorismo, de espionagem de amador, né? Ao menos tivesse a desconexão, se tivesse grau de parentesco, se tiver um assessor direto, é muito amadorismo. A reintrodução dos dados também, que eles foram notícia de hoje de manhã, ontem à noite, hoje de manhã, né? Que esses dados foram reintroduzidos mesmo sendo falsos, já confirmados, essa entrada é falsa, né? Primeiro esse amadorismo e depois a gravidade, porque isso aí é falsificação de provas vindo daquele que está julgando todos esses processos. Um país sério já começaria por aí julgando, investigando mais seriamente essa denúncia. Se não for séria essa denúncia, se for falsa, bom, aí o Marcos Duval estaria cometendo um crime de prevaricação, inclusive, né? Porque está incitando a investigação de um crime que não ocorreu. Então é gravíssima essa denúncia. Eu, sinceramente, não vi essa denúncia em nenhum outro meio aberto. Isso não vai ocorrer. É preciso que seja investigado. A gente vê, e não só esse, como outros casos sobre o Felipe Martins, a gente tem aí 2 núcleos centrais, eu acredito. Um é o Mauro Cid, com mais de 900 mudanças de ideia, ele teve durante o depoimento dele, alguém teve a paciência de contabilizar, se não me engano foi o próprio André Marcílio, mais de 900 vezes ele se contradisse. Né? Depois, a própria denúncia dele, no final do processo da PGR, quando o Paulo Gonet apresentou, já não deu a ele o benefício de não ser condenado, ele vai ser provavelmente condenado a no mínimo 20, 25 anos de cadeia, apesar de ter sido delator. Então tem as inconsistências. Depois tem o problema do Felipe Martins, que é tudo baseado nessa entrada dele nos Estados Unidos, que cairia por terra todo o processo. Por isso que eu falei que seria um plano B. Seria uma saída honrosa, né? A gente observou assim com uma certa desconfiança natural do ser humano, né? Que todo processo que tinha algum tipo de relação com o fatídico 8 de janeiro, sempre por sorteio. Quando eu digo sorteio assim com mais ênfase, eu acho que a nossa audiência entende. Sempre por sorteio acabava caindo na mão do ministro Moraes. Dessa vez caiu na mão do Mendonça. Quem sabe? Torço para que seja assim, só que se o ministro Mendonça, vamos criar uma hipótese otimista, ele decida parar todo esse processo, engavetar tudo isso aí, deixar na geladeira e esperar para ver o que acontece. Tá, mas aí nós temos uma outra questão. Nós temos um ministro do Supremo que, segundo o que o Marcos Duval anunciou, teria cometido um crime. Isso é mais grave, não é só deixar o processo por isso mesmo. A gente teria que pensar em quem iria para a cadeia após isso. Vai ficar um pouco complicado isso aí. A questão não é nem se é verdade ou não que os dados foram inseridos, né, no departamento, no sistema de imigração americano. Isso realmente aconteceu. A história aí é que não sabemos, né, ainda se é verdade ou não desse grau de parentesco e tudo mais. Nós já sabíamos que havia um grau de parentesco aí, porque os próprios advogados, né, do Felipe Martins, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, estavam dizendo isso. Hoje a informação do senador Marcos Duval vem para complementar aquilo que já tinha sido levantado pelos Lembrando advogados. Só, Paulo, que o ministro Moraes impediu o assessor dele ser testemunha do Felipe Martins. Pois é, porque...
muito um pouco muito estranho, né? Tudo precisa ser esclarecido, tudo precisa ser investigado com lupa, mas mesmo uma lupa grande para aumentar bem isso aí. E o governo americano já tem tudo isso. O que nos parece é que ao reinserirem aí os dados no sistema de imigração americano, as pessoas não imaginavam que os advogados também teriam contato com algumas outras autoridades. E aí, a partir do momento que os dados foram inseridos, ao invés dessas autoridades punirem aquele que estava inserindo os dados falsamente, né, e novamente no sistema, essas autoridades ligaram para os advogados de defesa e falaram: olha aí, ó, corre lá, tira a cópia porque os negócios estão de volta. Eita, é como se fosse uma isca, Pisolato. Jogaram uma isca e os caras caíram. E forneceram provas fresquinhas, justamente no momento em que o caso está sendo julgado pela Justiça da Flórida, nos Estados Unidos. Agora os advogados chegam lá com muita facilidade e apresentam, né? Olha aqui o que os caras fazem. É isso aqui. Então vai ficar ruim, vai ficar muito ruim se tudo isso ficar comprovado e o mundo vai ficando pequenininho para essas pessoas, tá? Vamos ver como é que vai terminar tudo isso. Eu vou te pedir só um tempinho, Pisolato, porque nós vamos rodar agora um recado de nosso apoiador. É bem rapidinho, cerca de 4 minutinhos, e a gente já está de volta, tá bom? É bem rapidinho. Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa. Então eu tô no quarto, eu preciso descer. Quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho. Não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó,
é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo juba de leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente, para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar a sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto, e com certeza o seu problema ele será solucionado, porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões aqui no Mundial Telenotícias. É isso que a gente faz. A gente mostra para você o outro lado da verdade e a gente analisa junto aqui. Você de casa é que tira a sua conclusão. Você forma a sua opinião. Nós aqui estamos ajudando a você a formar a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil. Agora há pouco a gente estava falando que uma das soluções, aliás, a única solução para esse problema de tarifaço que está chegando aí, está na porta aí de casa já, no dia 1º de agosto, é a anistia total e restrita com relação aos condenados do dia 8 de janeiro. E falando com exclusividade para o Mundial Telenotícias, o deputado Rodolfo Nogueira, do PL do Mato Grosso, disse que o Congresso está comprometido com o Brasil e vai atuar para salvar o país do impasse diplomático. De acordo com ele, o caminho para o diálogo começa com o Congresso pautando já o projeto da anistia. Veja o que ele disse. Nesse momento, o Congresso Nacional tem essa importante tarefa de salvar o Brasil de todo esse impasse diplomático. E hoje, com certeza, o presidente Hugo Motta tem essa responsabilidade nas costas e pode sim, através de projetos aqui aprovados como a anistia, dar um passo aí no entendimento diplomático com os Estados Unidos e com o presidente Trump. A gente está vendo essa briga hoje realmente por liberdade e é importante o Congresso Nacional dar uma resposta e sentar na mesa do diálogo para que a população brasileira não sofra ainda mais com a ameaça da OTAN agora querer sobretaxar o Brasil em 100%. A gente está vendo o governo Lula realmente aumentou em 2023 para 12 bilhões de importação de diesel, deixou Estados Unidos na compra de diesel, aumentou muito esse percentual da Rússia, e isso também mostra que pode ser um tipo de financiamento do governo brasileiro nessa guerra Rússia-Ucrânia. Então, a gente tem que colocar os olhos agora nessa ameaça da OTAN em sobretaxar também o Brasil em 100% aí nos impostos. A coisa vai ficando cada vez mais séria. Cada dia que passa fica mais séria. O deputado Rodolfo Nogueira também fez uma comparação sobre a postura incoerente da base do governo. Um dia os parlamentares de esquerda questionam e criticam a taxação de Trump. No outro dia, os membros e os mesmos parlamentares defendem o IOF, que vai aumentar a taxa para os brasileiros. Veja. É divertido ver. A gente viu os deputados do PT e o governo defender a taxação até hoje aqui nesse plenário e agora saem contra a taxação dos Estados Unidos. Na verdade, nós derrubamos o IOF aqui e agora eu acho que esse Congresso, essa casa tem que ser respeitada pelo governo federal e também pelo Supremo Tribunal Federal, que não tem a prerrogativa de legislar, muito menos em cima de criação de impostos. O IOF foi imposto regulatório, não foi imposto de arrecadação, e o governo quer transformar o IOF em um imposto arrecadatório.
E para encerrar a entrevista, o deputado falou também sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Bolsonaro. O parlamentar classificou a peça da PGR como vazia. Veja. Muito vazia, em cima da delação, principalmente do tenente-coronel Cid, que mentiu na frente do ministro Alexandre de Moraes, e com certeza essa narrativa desse suposto golpe já deu. O Brasil inteiro já sabe a verdade. O presidente Bolsonaro estava nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro, não tem nenhum envolvimento, nenhuma prova concreta do presidente Bolsonaro. Pelo contrário, no dia 30 de dezembro, ele pediu para que as pessoas voltassem para casa, que ele estaria indo embora para os Estados Unidos. Então, o presidente Bolsonaro não tem de forma alguma digital nos atos de 8 de janeiro, e a gente está vendo uma narrativa totalmente contrária a isso, querendo incriminar o presidente Bolsonaro. Por quê? Porque ele lidera todas as pesquisas. É interessante, né, Pisolato? O que você achou da fala do deputado? E outra coisa, ele falou uma coisa bem interessante aí, né? Como é que os deputados de esquerda, principalmente do PT, criticam uma taxação e, por outro lado, aprovam a taxação do IOF? É uma coisa que não bate, né? Os caras são meio esquisitos, né? Olha, tem uma frase na filosofia que é assim, tem certas coisas que quanto menos você tem, menos você sente falta. Inteligência é um caso. Quanto menos alguns deputados têm, menos eles sentem falta, né? Eles se acham, né? Mas a verdade, um pouco é canalice também, convenhamos, né? Eles estão legislando em direção ao próprio umbigo, né? Qual é a distância dessa decisão até o meu umbigo, até o meu benefício? Como a gente já disse aqui semana passada, né? A quantidade de emendas estão sendo despejadas aí. E a gente só no futuro próximo vai saber quanto desse dinheiro foi aplicado onde deveria ser aplicado. A maioria está sendo aplicado, e a gente conhece, infelizmente, como funciona a política brasileira em benefício próprio. A própria presidência do Hugo Motta nos mostra isso, ele é volúvel às decisões, é o que ele pauta. Então eu acredito que boa parte do que o deputado falou, eu concordei. Você tem uma frase ali que me doeu um pouquinho, quando ele falou que é divertido observar. Não é nem um pouco divertido o brasileiro observar essas incongruências, essas contradições. O que a gente tem que saber, isso eu falo sempre para meus alunos, o discurso da esquerda é o discurso da contradição. Faz parte do modus operandi, porque gera uma confusão mental nas pessoas menos preparadas e passa a entender de forma mais simplista. Agora, o nosso parlamento tem que provar, porque a nossa audiência com certeza deve estar cansada de ouvir eu falar isso. O nosso parlamento tem que mostrar, tem que provar que essa água de fato vai ferver. Não adianta falar para o brasileiro assim, olha, nós vamos fazer, fica olhando aí para a chaleira que a água vai ferver, tá? Agora essa água vai ferver. Não, mas agora essa água vai ferver. O nosso parlamento precisa provar que tem espinha dorsal, que não é uma ameba, que não é mole, que não é volúvel. Algo tem que ser feito, porque consecutivamente nosso parlamento vem sendo achincalhado. Quando eles têm uma pequena vitória, uma pequena batalha, por exemplo, no caso do IOF, na semana seguinte, como também a gente anunciou aqui que ia para o STF ia dar ganho de causa ao governo federal, tá aí a derrota do Supremo. Tanto que o Nicolas fez um desabafo essa semana, o Nicolas Ferreira fez um desabafo essa semana, dizendo que é cansativo, você mostra que o poder legislativo, o poder parlamentar consegue fazer algo, vai lá no tapetão, o executivo consegue reverter o quadro. Então é preciso que o parlamento mostre que ele é capaz, que ele é de fato um parlamento, ou então assuma, olha, faliu, nós não temos mais instituições, não existe mais 3 poderes, e assumam, como nós já assumimos, nós que fazemos essas análises, essas comunicações já assumimos, o Brasil já vive uma ditadura, ela não é plena ainda, porque ainda existe um simulacro de algumas instituições, mas aí a gente vai ter que admitir, se não tem parlamento, se o parlamento não é efetivo, se a função dele é fazer leis, a função do STF é julgar e proteger a Constituição, isso está tudo bagunçado, bom, então nós não temos mais uma democracia republicana. Nós temos uma ditadura disfarçada, com outra cor, com outro vestido. Mas isso todos nós já sabemos, né? O que a gente começa a ver agora é aquele efeito boca de garrafão, né? Quando a água vai está para sair da boca do garrafão, a pressão aumenta, né? Ela fica gigantesca e o Congresso Nacional está sendo acuado e obviamente que vai haver uma reação do Congresso. O Congresso está pronto para reagir e o senhor Davi Alcolumbre e Hugo Motta não vão conseguir funcionar como a rolha desse garrafão. A pressão é muito grande, Pisolato, e isso pode representar sim um monte de coisa estranha, como por exemplo, mais um pedido de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal Federal.
foi protocolado no Senado. Toda hora está chegando pedido de impeachment, uma hora vai passar. A ação agora, desta vez, é contra a ministra Carmen Lúcia. O pedido foi assinado por 3 senadores, Magno Malta, Carlos Portinho e Eduardo Girão. Eles acusam a ministra de violar o direito de liberdade de expressão ao determinar a desmonetização de canais do YouTube. Coincidência ou não, são canais de direita. Vamos ver os argumentos apresentados pelo senador Girão ao apresentar o pedido de impeachment contra a ministra. Veja. Ela teria cometido um crime contra o livre exercício dos direitos constitucionais fundamentais da liberdade de expressão, cultural, manifestação de pensamento, além da promoção da censura. Quando do julgamento pelo TSE, que decidiu pela desmonetização do canal do YouTube da produtora Brasil Paralelo, fazendo uma censura prévia. Não tem lógica se proibir a veiculação de um documentário num país que diz ter democracia. E a justificação que foi dada, está aqui tudo nos autos, no nosso pedido de impeachment, protocolado nesse dia, 16 de julho, foi uma declaração esdrúxula, ambígua, confusa da ministra, tentando justificar o injustificável. Tipo assim, dizendo que censura é algo que o cala-boca já morreu, que não deve acontecer no Brasil, mas é permitido em pontos específicos até o dia da eleição, depois não. Então nós tivemos ali o TSE atuando como um verdadeiro partido político no Brasil, influenciando naquele momento as eleições, com decisões totalmente parciais em relação aos 2 candidatos, beneficiando um, prejudicando o outro, o que desequilibrou, no nosso modo de entender, o pleito a partir de direitos fundamentais dos brasileiros. E apesar de apresentar esse pedido de impeachment, o senador Eduardo Girão fez um desabafo. Ele disse que o Senado Federal tem sido omisso, não cumpre o papel de analisar pedidos de impedimentos contra ministros, o que tem levado o país ao ponto que chegou. Veja. Infelizmente, o Senado Federal não cumpre o seu dever de, em 200 anos de história, não analisar um dos mais de 60 pedidos de impeachment que tem engavetado. O mundo já está vendo, está percebendo que o Brasil, nós temos censura, nós temos uma ditadura acontecendo aqui no nosso país, que está fazendo, inclusive, no nosso modo de entender, o Brasil ser visto pela uma democracia pujante como os Estados Unidos, como um país que não respeita os direitos fundamentais. Isso é muito ruim. De uma certa forma, isso está trazendo sanções, tarifas para a nossa nação, e nós temos o dever de resolvermos internamente nossos problemas, sim, somos nós, para podermos olhar para democracias, democracia para democracia, Brasil, Estados Unidos e seja qualquer outro país. Mas hoje nós estamos aqui, infelizmente, desrespeitando a nossa própria Constituição. E quem mais desrespeita são aqueles que deveriam ser os primeiros a protegê-la. Então nós estamos dando entrada em mais esse pedido de impeachment hoje e esperamos que o Senado acorde definitivamente, enquanto há tempo, de restabelecer a separação entre os poderes, a independência entre os poderes, para que cada um fique no seu quadrado e volte o Estado democrático de direito, porque hoje nós temos um Estado de exceção implantado no Brasil, especialmente pela omissão do Senado da República. Pisolato, é o seguinte, primeiro foi a derrubada do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que o Congresso trabalhou e trabalhou pesado. O Judiciário acabou legislando sobre isso sem atribuição. Ou seja, uma atribuição que era do Poder Legislativo, do Congresso Nacional, Câmara e Senado, e que foi derrubado. Aí, o Congresso
teve essa questão do IOF, o Congresso foi humilhado. Ainda teve que sentar no banquinho, né, e fazer biquinho. Foi derrubado. O IOF. Né? Agora, são só os mais recentes. Foi humilhado de novo porque aprovou, né, a extensão do número de parlamentares e o presidente Lula vetou. Então, veja bem, a pressão está crescendo. A pressão está crescendo. Vai chegar um momento agora que o presidente Davi Alcolumbre não vai segurar a onda. Não vai segurar a onda. E nem o Hugo Mota. Ano que vem tem eleição e esses caras podem não ser reeleitos. O Davi Alcolumbre continua mais um pouco. Mas também pode ser o suicídio eleitoral dele. Mas, como é que fica? O Senado está reagindo. O Congresso agora tem nas mãos a solução para o problema do tarifaço de Donald Trump. É aprovar a anistia. O ex-presidente Bolsonaro disse que isso é uma decisão do Legislativo. Apenas disso. Exato. Do Parlamento. Não cabe dizer depois que é inconstitucional. Não cabe. É o Parlamento quem decide isso. E aí? Então os caras estão provocando essa reação, estão colocando o Parlamento na boca do garrafão, e se esses caras não tomarem uma medida, não há mais a necessidade de se votar neles em 2026. Por isso que nós acreditamos que vai haver agora uma reação do Congresso Nacional que está sendo muito, mas muito provocado. Está apanhando demais, né, Pizzolato? Não, primeiro, praticamente perfeita a colocação do senador Girão, quando ele fala sobre a omissão do Senado. Eu só acrescentaria a palavra omissão, que talvez haja aí um preço nessa omissão. Não só no Senado, como na Câmara, talvez seja uma questão de valor não, de preço. Porque valor, alguém que vende princípios por dinheiro, não tem valor, tem preço. Tá? Então, sim, de fato, é o nosso plano A, como eu falei lá no primeiro bloco, nosso plano A é o parlamento passar a ser um parlamento com espinha dorsal, que se comporte com hombridade, com virtude, e que vote-se essa anistia de uma vez para acabar com esse celeuma, com esse trauma dessas famílias. Temos tantos casos que eu nem gosto de mencionar, porque a gente já fala de tentativa de suicídio, de depressão, de pessoas com câncer, de pessoas que têm sua liberdade completamente cerceada, mesmo quando estão em tornozeleira eletrônica, criando leis a partir do Supremo Tribunal Federal, proibindo pessoas que vão trabalhar. Até um traficante com tornozeleira eletrônica anda livremente pela rua, uma pessoa que pichou uma estátua com batom não pode receber visita em casa. Então essas excrescências, quem teria que terminar? Parlamento, mas para isso é preciso que haja uma espinha dorsal. Queria fazer só uma breve digressãozinha com relação a essa colocação do senador Girão. Eu lembrei de um historiador alemão chamado Kurt Breisig. Ele dizia que certos povos parece que foram fadados a nunca ver o sol do meio-dia das democracias. Tem uma frase dele que é muito bonita, é assustadora e bonita ao mesmo tempo, Paulo, porque ela fala assim: certos povos vivem eternamente na aurora. Então sempre bem pertinho de ver um amanhecer, sempre bem pertinho de ver o amanhecer, mas nunca vem o sol da democracia. O Brasil parece que é isso desde a proclamação da República. Quando parece que a gente vai chegar perto de entender como é que funciona uma república, uma democracia, a gente retrocede. Porque, é preciso deixar claro, nós não estamos estagnados política e economicamente. Nós estamos retrocedendo política e economicamente. Eu sempre falo, eu já estava conversando com um jornalista, falei, olha, a gente para reconstruir o Brasil a partir dessa barra funda toda, a gente tem que passar uma régua, jogar fora. O anistia é o primeiro passo para isso. Olha, vamos esquecer isso aí, vamos começar de novo, vamos dar um reset nessa máquina, vamos tentar fazer direito daqui para frente. E é isso que o senador Girão falou. Essa omissão do parlamento, do Congresso, do Senado, tem que acabar, gente. Eles têm que parar de olhar para o próprio umbigo e começar a olhar para o Brasil de verdade, para o Brasil real, porque isso não acaba aqui. O Trump não vai parar só nesses 50%, a pressão vai continuar. E olha só, e a postura do ministro relator, que decidiu a favor do governo na questão do IOF, que nós acabamos de falar, gerou forte reação da oposição, que acusa o STF de desrespeitar a soberania do Legislativo. O líder da oposição no Congresso classificou a decisão como um caso explícito de ativismo judicial. Veja. É revoltante. O ministro Alexandre de Moraes acaba de ignorar o Congresso Nacional e restabelecer sozinho
o aumento do imposto de operações financeiras, mais imposto no bolso dos brasileiros. O parlamento, que representa a vontade do povo, já havia barrado esse aumento, mas o STF, em mais um gesto autoritário, passou por cima da decisão. É um tapa na cara da democracia. Em vez de cortar gastos e reduzir a máquina pública, o governo Lula corre para o judiciário para arrancar mais dinheiro de quem trabalha, empreende e consome. Quem vai pagar essa conta? O cidadão comum. Isso é inaceitável. O Congresso foi atropelado e o povo traído. E tudo isso de forma orquestrada na véspera do recesso, quando acham que ninguém está prestando atenção. Não podemos nos calar. E na mesma linha, o vice-líder da oposição, deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, disse que a decisão fere a autonomia do parlamento. Veja. Estamos acompanhando aqui na Câmara Federal com muita preocupação mais uma interferência absurda e ilegítima da Suprema Corte Brasileira. Agora, uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, interferindo numa decisão já tomada pelo Congresso, que foi a decisão de revogar o decreto do governo Lula que aumentava o IOF. Nós, com larga votação, com 383 votos, derrubamos o decreto que aumentava o IOF. Agora, a AGU, a pedido de Lula, leva a matéria, ao nosso ver, de forma ilegítima à Suprema Corte, e Alexandre de Moraes, sempre ele, Alexandre de Moraes, vai lá e agora diz que o aumento do IOF deve ser restabelecido, inclusive com efeito ex tunc, ou seja, com efeito retroativo, e isso é algo absurdo. Conversamos agora com o presidente da Câmara, Hugo Mota, no sentido de que ele não pode, como presidente da Casa, aceitar essa afronta. Por isso, Senado e Câmara precisam agir hoje e imediatamente, ainda antes do recesso, para que essa decisão teratológica, absurda, afrontosa ao Congresso Nacional seja imediatamente revogada. E a decisão do ministro relator chegou quando os parlamentares estavam em plenário. O deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, pediu a palavra imediatamente. Segundo o parlamentar, os presidentes da Câmara e do Senado precisam agir à altura, ou o Congresso estará definitivamente fechado pelo STF. Veja. Esse consórcio do STF com o PT precisa ter fim. Eu ouvi o presidente Jair Bolsonaro dizer: eu não consigo governar por causa do STF. E agora eu ouço o Lula dizer publicamente: sem o STF eu não governo. Senhor presidente, deputado Hugo Mota, isso precisa acabar. É o poder legislativo, o fiel representante do povo brasileiro. E se dessa vez não tivermos a atitude de defender a Constituição e zelar pelas nossas prerrogativas, este Congresso estará definitivamente fechado. Senhor presidente, elogio mais uma vez sua postura de não ter ido à famigerada audiência de conciliação. E agora esperamos de Vossa Excelência e de Davi Alcolumbre a postura de representantes do povo e do Poder Legislativo. CPI de abuso de autoridade já aqui na Câmara dos Deputados. Impeachment de ministro do STF já no Senado da República. É preciso recolocar o STF no seu devido lugar. E o seu devido lugar é dentro da Constituição, não fora dela, senhor Alexandre de Moraes. A deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, também subiu o tom e cobrou postura dos líderes partidários e a abertura das CPIs para frear o STF. Veja. Que subserviência é essa? Cadê os líderes dessa casa? Se alguém é digno de ser chamado líder, que esteja aqui. Cadê o presidente do Congresso Nacional? Cadê o presidente dos poderes? Como é que isso fica? Você foi lá falar com o presidente Davi Alcolumbre, e aí? Esse Congresso precisa parar de rastejar. Esse Congresso precisa parar. Se tem rabo preso, saia da política. Votar, projeto, criando fundo público, é cargo para STF, cargo para STJ. Vamos ter vergonha na cara?
Ministro Alexandre de Moraes não é poder moderador, não é imperador do Brasil. Passou da hora da CPI do abuso de autoridade entrar em cena. Passou da hora dessa pouca vergonha acabar. Cadê a dignidade desse Congresso, pelo amor de Deus? Harmonia entre os poderes é muito bom, sabe? Tá na Constituição. Só que Supremo Tribunal Federal não é poder moderador. Esta casa aqui, o poder emana do povo. Tá na hora de recuperar a sua grandeza. Rapaz, será, Pisolato, que nós vamos ter votação em 2026? Ou melhor, será que nós vamos precisar votar nos parlamentares em 2026? Olha, quando o Marcel Van Hatten falava, eu escutei ao fundo alguém gritando, já está fechado, né? Fato é que cada decisão, dessas decisões monocráticas e inconstitucionais vindas do Supremo, provam que o parlamento de fato está fechado, né? Ele é uma lojinha fechada para dentro de si mesmo. Quando a deputada fala passou da hora da CPI, na verdade já passou da hora de impeachment, né? Há muito tempo. Porque CPI a gente sabe como é que funciona. Na hora de nomear as comissões, o partido que pode mais, que recebe mais emendas, CPIs tende sempre a terminar em pizza. Acaba não dando em nada, depende de como é composta as comissões. E olha lá, a gente já teve comissões aí com o Luiz Felipe de Orleans Bragança, o próprio Marcel, e no fim não dá em nada. Porque falta a viabilização. Eu acho que o parlamento, para além desses gritos que eu concordei com quase tudo que eles disseram aí, é fato, tudo isso precisa acabar, a gente não pode continuar nessa toada de parlamento é só uma figura decorativa, existe apenas uma instituição, frase, aliás, do próprio ministro Moraes, dizendo que o século XX é o século do judiciário. Então ele deixa muito claro qual é a sua postura, não só nas suas decisões monocráticas, como nas suas declarações. Isso já passou da hora há muito tempo. Eu acho que passou da hora desde 2018, nas várias interferências já na eleição de 2018. Quanto mais agora na próxima, que se avizinha ano que vem, que a gente já, pela toada, pelo caminhar dessa carroça carregada de abóboras, a gente já sabe como é que elas vão se ajeitar. Se o nosso parlamento não tomar uma atitude, tem que ser logo. Nós estamos aí há mais ou menos 13 dias do prazo, né, 1º de agosto, da cobrança do Trump. E não vai parar por aí. Mais investigações virão, mais punições virão, e o parlamento vai continuar parlamentando apenas sem ação. Tudo bem que parlamentar é para falar, para discursar, para tentar convencer as pessoas na palavra. Mas do que adianta convencer alguém das suas palavras se depois elas não viram ações, porque o STF vai lá e acaba sancionando tudo, proibindo tudo. Então é preciso ir um pouquinho além. Eu concordo que essa pressão talvez mostre para o Alcolumbre e para o Mota que as eleições se avizinham e que é preciso tomar uma atitude de hombridade, de alguém que tem espinha dorsal, porque senão, cu vazio à vista. Olha, você viu que a deputada disse, quem tem rabo preso, quem tem uma capivara gigantesca, pula fora da política, rapaz. Porque senão fica ali, dá nisso aí, né? Pressão aqui, você vai fazer isso? Nós botamos seu pai na cadeia, botamos sua mãe na cadeia, seu avô, sua avó, seu sobrinho, até o seu afilhado. Aí não funciona, não tem jeito. Pisolato, chegamos ao final desse nosso bate-papo, muito legal, muitíssimo obrigado e até a próxima, viu? Obrigado, Paulo. Um abraço para nossa audiência, nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Forte abraço, tchau. Olha, e eu agora quero dar esse recadinho aqui, já para encerrar, porque o fim de semana está chegando, né? E de repente você vai sair aí todo cheirosinho, querendo sair todo cheirosinho para um encontro especial, e aí você não tem aquele perfume ideal, né? Não tinha. Tá aqui, ó. Entre em contato nesse exato momento com o site que está aparecendo aí na sua tela, etielojavirtual.com, e faça o seu pedido hoje mesmo. Eu tenho certeza absoluta que você vai gostar desse produto. Já tem gente que já está no 3º lote, já está pedindo, recomprando pela 3ª vez. Tem gente que, como o preço está bom, já está pedindo de 2, de 3, né? Muito legal. E você adquirindo esse produto aqui, além de você ficar extremamente satisfeito, você ajuda o nosso canal. Você sabe que o nosso canal não recebe verba governamental e a gente precisa muito da ajuda dos nossos apoiadores. Então, você adquirindo esse produto, você ajuda o Mundial Telenotícias. Então, acesse hoje mesmo etielojavirtual.com e faça o seu pedido. Valeu, obrigado. E nós ficamos por aqui com esse programa, lembrando que amanhã ao meio-dia estamos de volta
ao vivo e a cores, com Alfredo Bessoff e Carlos Dias. Um forte abraço e até o meio-dia desta sexta-feira. Tchau.